Gente, nessa noite eu fui incumbida de trazer a palavra para vocês. Que responsa, que nervoso. Eu estou me tremendo. Tem alguém sem Bíblia? Levante a sua mãozinha, que os meninos vão entregar a Bíblia para vocês. Gente, eu nunca vou me acostumar de ficar aqui na frente, entendeu? Muito obrigada. Eu estou me tremendo toda. Se eu falar muito rápido, novamente, mesmo aviso da última vez. Se eu falar muito rápido, briga comigo, vocês... Só isso mesmo. Se eu não estiver respirando, vocês me avisam também. E, gente, o tema da pregação dessa noite é servir e amar sem biscoitar. Rimou, né? Legal. Gente, alguém não sabe o que é biscoitar? Hoje, eu acho que o que a gente mais vê na internet é gente biscoitando, não é não? Biscoitar, eu pesquisei no Google, para trazer para vocês, caso alguém não saiba. Chamar a atenção. É fazer alguma coisa para você ganhar algum elogio. Aí tem o biscoitar, aí tem o biscoiteiro. É a pessoa que quer receber elogio. E aí você dá o seu biscoito, é quando você elogia essa pessoa. Deu para entender? A analogia? Aí você já começa a imaginar o tema. E eu queria que vocês abrissem aí a palavra do Senhor em Mateus 6. E, cara, um negócio que eu acho muito doido, que eu sempre me impressiono... Gente, que chique, obrigada. Que eu sempre me impressiono com a palavra do Senhor, é que... Mateus 6. É que, há tanto tempo atrás, Jesus já instruiu acerca de coisas que a gente vive muito hoje em dia. Gente, nessa época aqui, eu acho que ninguém sabia o que era biscoitar. Eu acho que isso é muito atual. Mas a palavra do Senhor já nos falava sobre, não exatamente esse termo, mas sobre essa ação, digamos assim. E a gente vive numa geração hoje que a gente quer mostrar tudo para todo mundo. Vocês já repararam? A nossa vida é muito exposta, tem pessoas que trabalham com a exposição da vida delas o tempo todo. E isso é algo muito sério. Antes da gente ler e continuar aqui, feche seus olhos, vamos orar nesse momento? Amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, continuamos em Tua presença e nós queremos Te entregar, ó Pai, esse momento da palavra. Senhor, nós viemos aqui para aprender mais do Senhor, nós viemos aqui, ó Deus, para escutar mais de Ti. E eu quero que nesse momento, ó Pai, o Senhor traga cada coração aqui a escutar de fato a Tua palavra, que essas pessoas não se distraiam ao longo desse período de palavra, que o Senhor possa, ó Deus, me usar e que não seja eu falando, e sim o Senhor através da minha vida, Deus. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. E, gente, a gente vive hoje em dia nessa vida de exposição tão grande nas redes sociais e tudo mais. E vocês já repararam que a gente, na nossa cabeça, é assim, se a gente não postou, não aconteceu? Vocês já tiveram essa sensação? Ou então você já viu algum blogueiro que posta a vida deles assim inteira e eles falando essa frase? Gente, eu não postei, mas eu estava vivendo. Quem nunca escutou essa palavra? E isso acontece muito, assim, se a gente não postou, não aconteceu. Quantos aqui já não repararam? Gente, mas aquele casal está meio desaparecido, não posta mais fotos, será que eles estão juntos ainda? Aí você vai lá olhar, para ver se o fulano está junto ainda. Ou então, se você vai num lugar e você não posta uma foto com a localização do lugar que você nunca foi. Porque você não postou que você estava naquele lugar. Ou então, se fulano... Nossa, fulano uma vez me falou que ele ia viajar para tal lugar, mas eu acho que não foi não, porque ele não postou. Ele falou que ia para a praia. Como é que vai para a praia e não posta? Ou então, gente, será que aquela pessoa que começou a academia lá no início do ano, ela ainda está na academia? Ela não está postando o tapago dela todo dia mais? Ou então, gente, aquela pessoa não tinha convertido? Será que essa pessoa ainda está na igreja? Ela não posta mais foto na hora do louvor? Um videozinho lá quando começa o louvor? O que está acontecendo? A gente tem essa sensação das coisas, infelizmente. A gente acha que se a gente não postou, não está acontecendo. Se aquela pessoa não postou lá e a gente não viu o que ela postou, essas coisas não estão acontecendo. E com as coisas de Deus, a gente faz mais ou menos a mesma coisa. Muitas pessoas têm a necessidade de mostrar que está lendo a Bíblia, de mostrar que está orando, de mostrar que está jejuando, de mostrar que está ajudando alguma pessoa. E a palavra do Senhor nos fala sobre isso e a gente vai falar sobre isso essa noite. Todo mundo abriu aí em Mateus 6? Então, vamos lá. Eu vou ler uma parte, depois a gente vai continuar lendo, a gente vai passar um pouco mais para frente. Eu vou ler até o verso 4 apenas.
evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombetas nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Depois a gente vai continuar, mas eu quero começar por essa parte aqui. Gente, você já... É um texto meio duro da gente ler, pensando nesse contexto que eu falei para vocês. Aqui, esse contexto, Jesus está exortando acerca de qual que é a nossa motivação a fazer certas coisas. E é uma exortação a, como ele fala aqui, a hipocrisia e a ostentação de quando se faz alguma coisa. Nessa época aqui, é o Sermão da Montanha, e Jesus estava falando aquelas pessoas que se expunham nas praças e se expunham dentro das sinagogas. Hoje em dia, a gente não tem mais praça, né? Ninguém fica muito tempo na praça, e as sinagogas, hoje em dia, é a igreja, e a gente não tem mais essa praça. Então, essa praça, de um modo figurativo, vamos imaginar que é a rede social, que a praça não é um lugar aberto, onde todo mundo tem acesso. Então, basicamente, são as redes sociais que a gente tem hoje em dia. E as redes sociais é onde a gente expõe para o mundo inteiro, não é algo tão limitado mais. E aí, Jesus, aqui, né, nesse início, né, ele tem feito uma pergunta para nós. Qual que tem sido a nossa motivação quando nós fazemos algo que deve ser feito para Deus? E aí, aqui no verso 1, vamos começar, eu vou lendo aos poucos e explicando cada parte para vocês. Fala, evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros. Ele fala, evitem. Essa palavra significa o quê? Tenham cuidado, sejam cautelosos, evitem ao máximo fazer essas coisas, porque isso é uma coisa séria. Jesus, ele diz que é um assunto sério, e ele fala, evitem, e em outras versões falam, tenham cuidado, sejam cautelosos e tudo mais, porque é algo sério, e que muitos religiosos e hipócritas daquela época, eles estavam caindo nisso. Então, ele fala, tenham cuidado, não façam essas coisas. E muitas pessoas, igual eu falei naquela época, estavam fazendo isso, então é um alerta para nós também, para a gente ter cuidado ao pensar, ao olhar para isso. E aí ele fala mais na frente, evitem, ou seja, tenham cuidado, sejam cautelosos ao praticar as suas obras de justiça. O que são obras de justiça? Aqui é caridade, é você ajudar o seu próximo, é você fazer alguma coisa pela pessoa que está ao seu lado. Então, evitem ao máximo, ao fazer essas obras de justiça, ao ajudar alguma pessoa, ao fazer alguma coisa, fazer para que vocês sejam vistos por outras pessoas. Ou seja, para você ser admirado por outras pessoas. Outras versões trazem isso. Evitem você fazer alguma coisa para que você seja admirado e que a glória venha para você. Ele faz uma repreensão, então, a essa ostentação de eu sou muito bom, eu faço as coisas para as pessoas, eu ajudo as pessoas. E isso revela realmente a intenção do nosso coração. A gente tem essa ideia, quando a gente pensa nisso, de mostrar as coisas, se ninguém estiver vendo, então, se alguém estiver vendo, você faz. Mas se ninguém estiver vendo, você fala, então não vou fazer não, porque ninguém está vendo. Ou então, se você faz e ninguém vê, depois você vai fazer as pessoas ficarem sabendo. Ou você vai atrás de alguém para contar, ou então você vai postar na sua rede social, ou então, por exemplo, você vai lá e faz alguma coisa. Aí, para outra pessoa reparar, né? Aí a pessoa chega, passa meia hora, passa uma hora, a pessoa não reparou. Aí você chega nela, ô fulano, você não viu que eu fiz tal coisa para você? Quem nunca fez isso? E é isso que o Senhor está falando para a gente ter cuidado. A gente tem visto cada vez mais exposição da pessoa que está ajudando com aquela pessoa que é ajudada. Gente, vamos colocar no lugar de uma pessoa, de um pai de família, por exemplo, que ele está passando por uma situação complicada, ele está precisando de ajuda, e você vai lá e dá uma cesta básica para essa pessoa, ou você ajuda de alguma forma. Aí você vai lá, pega e posta na sua rede social, ou então você vem aqui na igreja e conta, fulano, ajudei o fulano, dei uma cesta básica para ele. Cara, isso é tão desconfortável. Você acha que a pessoa que está sendo ajudada, ela está feliz naquilo? Imagina o pai de família tendo que pedir ajuda para sustentar a família dele. Eu não acho que a pessoa vai estar feliz com isso. E o que a gente vê hoje em dia é as pessoas fazendo isso com o discurso de, se eu mostrar, eu vou incentivar outras pessoas a estar fazendo a mesma coisa. A gente vai ver mais para frente que o Senhor não nos instrui a fazer isso.
Vamos aí mais para frente. Então, evitem praticar as suas obras de justiça. Obras de justiça são ajudar o próximo diante dos outros para serem vistos por ele, porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa. Então, aqui está falando, se vocês fizerem isso, se vocês mostrarem as coisas que vocês estão fazendo, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai, que vem do Pai. Ou seja, quando você faz alguma coisa, você recebe ali um pagamento, um salário, um galardão. E aqui não está falando de salvação, nós não somos salvos pelas nossas obras. E ele está falando, de fato, de um pagamento que você recebe por causa das coisas que você faz. No céu tem essa diferença de salvação e esse galardão. Então fala, nenhuma recompensa do Pai que estás nos céus. Olha só o que diz lá em Apocalipse 22:12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que você fez. Então o Senhor, ele vai nos retribuir com aquilo que a gente fez. Mas a gente não é salvo por essas obras que nós fazemos, nós somos salvos pela graça, por meio de Cristo, mas existe um pagamento, um salário por aquilo que nós fazemos. Mas, a partir do momento que nós fazemos algo diante dos homens, para receber uma recompensa dos homens, um elogio que seja, a gente não recebe a recompensa do Pai. É exatamente isso que está falando aqui. É bem simples de ler e de fácil entendimento. Vamos para o verso 2. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta. Então, esse não, frisem esse não aqui. Esse não, ele está no imperativo, ele é uma ordem. E o Senhor, ele não abre nenhuma exceção. Do tipo assim, não façam, a não ser que a sua intenção seja... Não, ele está falando, não façam. Então, você está falando que ele não façam, a gente não tem que fazer. A gente tem essa ideia que a gente tem muito mais conhecimento que Jesus, né? Porque aí a gente olha para isso aqui, a gente fala assim, não, mas se eu expor... Se eu pegar lá a minha rede social e mostrar que eu ajudei uma pessoa, que eu fui ali fazer uma doação, que eu fui ali, fiz um Pix, não sei, eu vou estar incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo. Gente, eu já vi tanto isso na internet, de tipo assim, ai, gente, eu não gosto de expor, mas assim, é para incentivar as outras pessoas. Cara, não, a palavra do Senhor não abre precedente para isso, e aqui está falando, não façam. E mesmo que você queira, sua intenção é boa de dar um exemplo, o Senhor não fala para a gente fazer isso. Ele não abre precedente para que a gente faça isso. Ele fala para a gente não fazer. E ele fala aqui também, para não fiquem tocando trombeta. Então, é para você não ficar alarmando, não ficar contando para as pessoas. Imagina uma pessoa tocando uma trombeta lá no meio da praça. Não vai dar para ver? Todo mundo vai ver? Vou fazer o que a pessoa está fazendo? É isso que está falando, para vocês não fazerem isso. Então, se a sua intenção é dar o exemplo, Débora, mas eu quero dar um exemplo, eu quero que as pessoas vejam o que eu estou fazendo para dar um exemplo. Ensina a palavra de Deus. Não vai ser porque você está postando que você está ajudando alguém, ou que você está orando, ou que você está lendo a Bíblia, que você vai fazer com que outra pessoa faça o mesmo. Deixa eu beber uma água aqui. Se você quer dar um exemplo, ensine a palavra de Deus. Quando eu e você, nós somos motivados a fazer essas obras de justiça que está falando aqui, a ajudar o nosso próximo, é porque nós temos o conhecimento da palavra. É por isso que a gente quer fazer isso, porque de nós não provém bem nenhum. Então, se você quer que outras pessoas façam o mesmo e sigam o seu exemplo, ensine a palavra de Deus e faça com que outras pessoas elas sejam também constrangidas pelo Espírito Santo a fazer o mesmo que você está fazendo. Sem que você precise expor a você e a pessoa que você está ajudando, ou a situação ali que esteja acontecendo. Gente, se fosse para a gente mostrar alguma coisa que a gente está fazendo de bom, Jesus falaria aqui para a gente mostrar. Jesus falaria exatamente assim, não mostra, mas se for para você dar exemplo, mostra. E ele não fala isso. Então, quando fala aqui de trombetas, ele está falando para a gente não fazer alarde, para a gente não exibir, para a gente não fazer propaganda, não ostentar. E eu vou acrescentar aqui, não posta nas redes sociais. Não posta. Para quê que você vai postar? Se a palavra do Senhor está falando que o exemplo não é para isso, não vai servir de nada, pode ser, gente, que você vai postar e uma pessoa vai ver lá você postando e ela, por um tempo, ela vai realmente começar a fazer aquilo que você está fazendo. Mas não vai ser algo duradouro, porque ela está só te imitando, ou ela está com inveja do que você está fazendo e está querendo fazer igual.
Então, se você faz alguma coisa de bom, não fique expondo. Você quer que as pessoas façam coisas de acordo com a vontade de Deus, quer que elas tenham uma vida de oração, quer que as pessoas ajudem o próximo, pregue a palavra do Senhor. Como eu falei, elas podem até começar a fazer aquilo que você mostra. Ler a Bíblia, por te imitar por inveja de você, às vezes, por ela querer fazer aquilo e não ter motivação, não conseguir. Mas nosso papel é ensinar a palavra. Porque é o Espírito de Deus que convence acerca do juízo, do pecado, da justiça. E é só Ele que vai convencer essa pessoa a fazer isso com a intenção correta. Do que adianta a gente fazer se a intenção do nosso coração está errada? Se a intenção do nosso coração é que a gente receba alguma coisa terrena, algum elogio, algo do tipo. E a gente fazendo isso, a gente vai incentivar outra pessoa a fazer o mesmo, que ela vai ver, mas fulano posta, e ela vai postar também. E aí vai virar uma grande pirâmide. Então, se o Espírito Santo convencer essas pessoas, essas pessoas vão passar a fazer tudo com temor na palavra de Deus, e elas também vão fazer essas obras de justiça, ajudar as pessoas e tudo mais, sem que você tente aparecer, sem que você exponha a sua vida e tudo mais. E aí ele fala, vamos ler de novo. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombetas nas sinagogas e nas ruas. Eu já citei aqui mais ou menos, mas a gente não tem mais sinagoga e as praças a gente não usa tanto. Então, aqui a sinagoga, vamos pensar que as sinagogas, na verdade, hoje em dia são as igrejas, né? Porque naquela época era o lugar que eles expunham a lei e tudo mais. E as praças, como eu falei, vamos imaginar que são as nossas redes sociais de hoje em dia. E aí ele fala, como fazem os hipócritas. Gente, hipócritas, no origem do grego, era um personagem que usava máscara. Então, era um ator. Era uma pessoa que, por fora, ela parecia ser uma coisa e, por dentro, ela era outra. Então, Jesus aqui, quando ele está falando sobre hipocrisia, ele está falando sobre isso. Que, por fora, você está mostrando uma coisa e, por dentro, você é outra completamente diferente. Então, por fora, quando você mostra as suas coisas para as pessoas, você é piedoso. Você tem uma alma boa, um coração bom, mas por dentro você tem orgulho, você só tem vontade de aparecer ou de receber elogios ou de receber a glória que deve ser dada somente a Deus. E aqui, falando sobre isso, sobre a hipocrisia e tudo mais, Jesus está expondo o nosso coração. Porque todos nós somos assim. Gente, quem não gosta de receber um elogio? Quem não gosta de ouvir, nossa, que legal aquilo que você fez por fulano, que legal você está lendo a Bíblia, que legal você está orando, que legal, que legal. Quem não gosta? Todo mundo gosta. Só que o Senhor também sabe da nossa natureza caída e Ele nos alerta a isso. Ele fala para a gente ter cuidado com isso, porque Ele sabe o quão fácil o nosso coração é de cair nisso. Porque se a gente começar a se expor demais, a falar demais do que a gente faz, mais cedo ou mais tarde a gente vai começar assim a ensoberbecer. A gente vai começar a fazer as coisas pensando somente em nós. E, às vezes, a gente está ajudando o próximo e pensando só na gente. Ou, então, a gente está fazendo as coisas de Deus e pensando só na gente. E Jesus, Ele conhece o nosso coração. E esse é o conselho que Ele dá para nós. Para que a gente não caia, porque Ele sabe que a gente é fraco, a gente é pecador. E a nossa natureza tende a se sobressair sobre o Espírito. E isso de a gente ter cuidado com ser visto e receber elogios é algo que a gente fala muito para o pessoal daqui do louvor. Porque a gente está aqui na frente todo culto. E é muito fácil uma pessoa chegar na gente, caraca, o louvor foi muito bom, ou caraca, você canta muito bem, você toca muito bem, você é muito incrível. E a gente começar a fazer isso sobre nós e não sobre o Senhor. Quando a gente vem aqui no louvor, não é porque a gente é bom, não é porque a gente sabe alguma coisa, mas a gente tem a consciência de que a gente vem para, de fato, louvar ao Senhor. E louvar ao Senhor junto com vocês. Não tem uma hierarquia de a gente é superior, a gente é melhor. Não. E algo que a gente tem que tomar muito cuidado, não só porque você prega aqui na frente, ou você participa do louvor, ou você está aqui na frente da igreja. É em todo lugar. A gente tem muito essa tendência de se achar que a gente é muito grande. E aí o Senhor fala, não, meu filho, menos, bem menos. Então, o Senhor, Ele conhece o nosso coração e Ele fala, tenha cuidado com isso. E aí Ele diz mais na frente, em verdade lhes digo de que eles já receberam a sua recompensa. Então, eles já receberam... Gente, você já recebeu a sua recompensa. Já recebeu a sua recompensa absoluta, inteira. Você não tem mais nada para receber, porque você já recebeu.
E qual que é a recompensa que a gente pode receber de homens? No máximo, elogio. E muitas vezes falso. Você acha que os elogios que você recebe é tudo verdadeiro? Ou não tem um fundinho de inveja nele? Então, o que a gente recebe dos homens, no máximo, é esse elogio e que muitas vezes nem são verdadeiros. Então, se você expôs e você recebeu um elogio dos homens, saiba que você não tem mais nada para receber. Foi isso, ponto. Você, igual eu falei, vai perder a sua salvação? Não. Mas você não vai receber algo de Deus mais. Então, cabe a mim e a você se perguntar, o que eu quero receber? Eu quero receber uma recompensa dos homens ou eu quero receber uma recompensa de Deus? Eu quero receber um elogio, eu quero aparecer, eu quero ter o meu ego massageado ou eu quero uma recompensa eterna de Deus lá no céu? Cabe a nós nos perguntar o que é mais importante, o que é melhor. E realmente avaliar o nosso coração. Avaliar o que a gente está pensando quando a gente está fazendo alguma coisa. Vamos aí para o verso 3. Mas ao dar esmola, vamos ler mais, né? Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. Preste atenção que é louco isso, porque Jesus, ele normalmente está falando com a multidão. Só que aqui ele fala de uma forma muito pessoal. Ele fala você, ele fala de forma pessoal, ele não fala assim de um modo genérico, geral. Ele fala para que as pessoas se sintam pessoalmente confrontadas. E ele exorta, né? Tu, porém, você. Algumas versões falam isso, tu, porém, ao dar esmola. E aqui, quando ele está falando de dar esmola, então, não é sobre dar dinheiro, mas é ajudar alguém. Então, você pode ajudar alguém com dinheiro, você pode ajudar alguém com qualquer coisa. Sei lá, ajudar uma velhinha a atravessar a rua, levar uma água para alguém, ajudar nas cadeiras aqui, ajudar alguma pessoa com alguma coisa. E aí, prestem atenção nessa parte. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo. Gente, por que Jesus foi usar a mão? Você já parou para pensar nisso? Tanta coisa para usar a mão. Gente, a nossa mão é um membro que mais se aproxima, que eles estão mais relacionados. Tipo, eu estou aqui, ó, minha mão está muito próxima. Está o tempo todo. Às vezes é mais difícil você encostar os pés um no outro, é mais complicado um pouco. Então, as nossas mãos elas estão sempre juntas, elas estão sempre ali em contato uma com a outra. E aí, quando Jesus está falando, então, sobre, dando esse exemplo, né, das nossas mãos, ele diz que não tem necessidade de a gente mostrar nem para as pessoas mais próximas da gente. Porque aí, às vezes, você vai ler isso e falar, tá bom, não é para eu expor nas sinagogas e nas ruas. Mas aí você vai falar, então eu vou contar lá para o povo do rádio, lá na igreja. Porque não é uma sinagoga, uma igreja muito grande, ou não é a rede social tão grande. E aqui ele está falando, justamente, não façam isso, não mostrem essas coisas nem para as pessoas mais próximas de vocês. Não façam bem pelo próximo, usando como uma forma de se vangloriar. Ainda, igual eu falei, ainda que o seu coração esteja querendo só incentivar a outra pessoa a fazer isso. Então, ele diz, né, da mão direita e da mão esquerda, então nem as pessoas mais próximas precisam ficar sabendo o que você está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Isso aqui é muito interessante, porque ele está dizendo algo, o que significa, né, esse secreto? Esse é um segredo diante de Deus. Não é só não divulgar nas suas redes sociais, você tem que manter algo secreto diante de Deus. E, gente, aqui, quando a gente fala em secreto, eu quero deixar algo claro, não é também você sair escondido. Nossa, eu vou entregar uma cesta básica, vou me esconder. Não, você não precisa esconder. Eu vou ali, vamos contar no beco ali, para ninguém ver, porque senão eu vou estar pecando. Vou perder meu galardão. Não, não é isso. Gente, se alguém vê você fazendo, por um acaso, não foi você que mostrou, não foi você que chamou ninguém para ver, não foi você que foi lá contar, você não postou nas suas redes sociais, não tem problema. A outra pessoa vai ver o que você está fazendo, você vai estar sendo sal e luz, e a outra pessoa vai falar, pô, maneiro. E vai refletir sobre aquilo, às vezes a pessoa não vai nem ligar, mas não tem problema se outra pessoa ver. E aí, vamos aí, né, igual eu já li o verso 4, né, quando ele fala sobre esse secreto, secreto é algo bem escondido, é algo não divulgado, encoberto, é algo desconhecido. E olha só que interessante, ele fala, e o seu pai, ou seja, esse ensino aqui, que, como eu falei, é uma exortação, é algo duro, às vezes alguém que está aqui vai estar falando, puxa,
já postei coisa demais que eu fico fazendo. É algo para filhos, porque ele fala o seu pai. Então, Jesus, ele exorta só as pessoas que são filhas. Não só as pessoas, mas ele exorta, nesse caso, as pessoas que são filhas. E nós temos que nos alegrar em ser exortados por Jesus, porque a gente pode realinhar a nossa conduta e realinhar com aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Então, ele fala, e o seu pai que vê em secreto. Então, o Senhor, ele vê o que está escondido, o que não foi revelado, aquilo que está encoberto, aquilo que é desconhecido, o Senhor vê. E, gente, Deus vê tudo que a gente faz. As nossas obras, elas não ficam ocultas para Deus. Não se preocupe em ter que mostrar para alguém para que Deus veja. Porque, igual eu falei no início, a gente tem essa tendência de, se ninguém viu, não aconteceu, né? Não, Deus está vendo o que você está fazendo. E, cara, basta que somente Ele veja aquilo que você está fazendo. Não importa se ninguém viu, o que vai acrescentar na sua vida, que outra pessoa veja o que você está fazendo, que você está ajudando alguém. Por mais que as nossas obras elas sejam falhas, e a Bíblia fala que até as nossas melhores obras são um trapo de imundícia, se nós fazemos para a glória de Deus e em Cristo, elas são aceitas diante de Deus. Então, o que a gente faz? Gente, não tem como vir nada bom da gente, mas graças a Cristo, o Senhor aceita aquilo que a gente faz. Então, cara, descansa sabendo que o Senhor está vendo o que você faz e, ao mesmo tempo, lembre-se que o Senhor está vendo o que você faz. Isso aqui é um alerta também. Porque Ele sonda o seu coração. Então, às vezes você ajuda uma pessoa, ajuda o seu amigo, e você está mentindo para você mesmo, falando que a intenção do seu coração é boa, mas o Senhor sonda o seu coração, e Ele sabe exatamente o que você está pensando quando você está fazendo alguma coisa. Quando você está servindo aqui na igreja, quando você está fazendo qualquer coisa. O Senhor conhece seu coração, então lembre-se disso. Olha só o que Jeremias 17:10 diz. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Igual eu falei, o Senhor sonda o nosso coração. Hebreus 4:13 diz, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Então, cara, Deus está vendo tudo. Não se preocupe em ter que contar para o seu amigo, para ir Deus escutar e ficar sabendo. Não se preocupe com isso. E, cara, deixa eu beber uma água de novo. Tá indo rápido aqui, ó. Por mais que a gente pense muito sobre isso, e é muito importante a gente, amar o nosso irmão, é muito importante a gente servir o nosso irmão. Algo que eu queria tratar aqui também é sobre nós amarmos a Deus. Cara, às vezes a sua intenção no seu coração, quando você fica postando a sua vida, ou quando você fica contando demais as coisas para as pessoas, é mostrar para a pessoa, provar para a pessoa que você ama a Deus. Que você, de fato, serve a Ele, que você é crente e tudo mais. E é engraçado porque aqui a gente vai para outro extremo, né? Porque tem o extremo crente 007, que ninguém sabe que ele é crente. A pessoa vai para a escola, vai para o trabalho, ninguém sabe. Aí tem o outro extremo, a pessoa que mostra tudo e que eu sou bom demais e que eu ajudo muitas pessoas, eu dou 25 cestas básicas por semana e eu leio a Bíblia 10 vezes no dia e eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo e eu mostro para todo mundo ver o que eu estou fazendo. Então, são dois extremos. E, cara, mostrar, postar, fazer essas coisas não é uma forma de amar mais a Deus. As pessoas não vão achar que você ama mais a Deus porque você faz isso. Na verdade, talvez vão. Porque, às vezes, eu me pego me comparando com as pessoas que postam a vida dela na internet. Quem nunca fez isso? Às vezes, gente, tem umas pessoas que eu sigo que eu falo, gente, que pessoa produtiva. Essa pessoa é muito incrível. Ela lê 25 livros por dia e ela lê a Bíblia inteira no dia só e parece que ela fica o dia inteiro orando e ela ainda trabalha, ela ainda estuda, ela ainda trabalha em 5 trabalhos igual o Július. Ela faz um monte de coisa. E eu olho para mim e falo, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas, cara, não acredita nas coisas que você vê na internet, não. Não acredita, não. Não mesmo. Porque, às vezes, a pessoa posta... É assim, ó. A pessoa abre a Bíblia, no primeiro que abriu, eis que te digo, posta uma foto e fecha. Vocês acham mesmo que todo mundo que posta está tudo certo? Ou então, momento de oração.
Vocês acham mesmo que a pessoa orou? Às vezes orou, não estou julgando também. Às vezes até ela orou, mas muitas vezes capaz que não. Ou então ela fez assim, ó. Senhor Jesus, muito obrigado. Aí postou a foto, foi embora. Ou então, ela tinha até a intenção de começar a orar ou de começar a ler a Bíblia, mas ela foi lá, pegou o celular, só para tirar a foto, passou 2 horas no Instagram e falou, não dá mais tempo de ler. Vou ter que fazer outra coisa. Então, as pessoas elas não vão medir o quanto que você ama a Deus porque você postou ali, ou porque você mostrou que você ora, que você jejua, que você lê a Bíblia. Pode ficar despreocupado. Mas aí, pensando sobre esse tema, né, falando mais, a gente falou sobre servir as pessoas e o amar. Como que eu amo mais a Deus, Débora? Se não é mostrando para as pessoas, como é que eu faço? E aqui eu quero que vocês pensem. Tem como eu amar a Deus sem que Ele me ame primeiro? Vai, responde. Tem como? O que vocês acham? Hã? Responde alto. Todo mundo tem voz, ou gato comeu a língua. Então, você não consegue amar a Deus, mais a Deus, sem que antes saber que você é amado e você ter a consciência de que você foi perdoado. Não tem como você amar a Deus sem que Ele tenha te amado antes. E eu queria que vocês abrissem a palavra, não sei se vai precisar, mas abram aí, em Lucas 7, 36, a partir do verso 36. Lucas 7, versículo 36. Quem abriu, fala abri. Quem não abriu, fala calma aí. Abriu. Todo mundo abriu? Tem alguém que não abriu? Tá tudo de boa? Então vamos lá. A partir do verso 36 do capítulo 7. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E, estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa a lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E, como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E, voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Gente, esse texto é muito, muito bom. Jesus ele deixa claro aqui como amar mais a Deus. A gente ama mais a Deus tomando a consciência do quão amado e do quão perdoado nós somos. Vocês têm noção do que Jesus fez por nós? Ele morreu por nós e Ele nos tirou do império das trevas e nos tornou filhos, e agora nós somos parte da família do Pai. E quando a gente pensa nisso, em como amar mais a Deus, a chave de amar a Deus, ela não está naquilo que eu faço. Ela não está baseada nas minhas ações, ela não depende de mim, porque, como eu falei, para a gente amar a Deus, primeiro a gente tem que entender que a gente é amado e perdoado. Então, não está baseado nas minhas atitudes. A chave está na consciência que eu ganho sobre o quão amado e quão perdoado eu fui, igual eu falei.
E quando a gente pensa nessa pergunta, é como? Então a gente quer saber o quê? Débora, o que eu tenho que fazer? Querendo ou não, é uma pergunta prática. Mas ela vem com essas duas respostas. Uma teórica, que é, primeiro você tem que entender o quão amado e perdoado você foi. E a parte prática dessa pergunta, que é o quanto de Cristo você enxerga no seu irmão e o quanto você tem amado o seu irmão. Então, a partir do momento que você entendeu que você é amado e que você é perdoado, você tem que começar a enxergar Cristo no seu irmão, você tem que amar o seu irmão. Cara, você tem que, de fato, amar o seu irmão, não é só tipo, te amo. Não. É você estar ali por ele e, igual eu falei, não fazer coisas com a motivação errada, mas fazer de coração mesmo. A parte prática disso, de como amar a Deus, está em quanto tempo eu passo com Deus. Além de eu amar o meu próximo, além de eu ver Cristo no meu próximo, quanto tempo eu passo com Ele. Quanto de tempo eu sou disposto a doar, cultivar uma amizade profunda com o Senhor, com as disciplinas espirituais. E, cara, o que eu mais vejo, e assim, por mais que a gente tenha vivido uma época muito fria, eu vejo muitas pessoas que elas têm gritado por mais de Deus e falando que elas querem amar mais, elas querem queimar mais pelo Senhor, elas querem mais e mais e mais, e elas gritam. E é engraçado, porque eu estou falando isso e eu estou pensando que eu vejo isso nas redes sociais. E eu já começo a pensar, será que é genuíno mesmo? E muitas vezes essas pessoas, elas nem conhecem a Deus. Porque a gente passou a construir um ambiente e algo baseado nas nossas emoções. E não num conhecimento genuíno de Deus, um conhecimento genuíno de Cristo e daquilo que Ele fez por nós. Então, a gente ama ao Senhor baseado numa emoção, num louvor massa, com a luz apagada e todo mundo lá chorando na presença do Senhor. E eu não estou falando que isso não é genuíno, acredito que seja assim. Mas muitas pessoas querem mais de um Deus que elas não conhecem. Elas querem ficar mais profundos e querem mais e mais, mas elas nem sabem quem Ele é. Tem uma frase que eu encontrei do Agostinho que diz assim: a minha consciência, Senhor, não duvida. Antes tem certeza de que te amo. Feriste o coração com a tua palavra e te amei. O céu, a terra e tudo que neles existe, dizem-me por toda parte que te ame. Mas o que eu amo quando eu te amo? Eu te faço essa pergunta. O que você ama quando você ama a Deus? Amar a Deus, ela não é uma atitude sua. É uma consciência que, assim como fala aqui em Lucas, muitos pecados foram perdoados porque ela muito amou. E a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então, quanto mais a gente entende o quão miserável, pecador a gente foi, do quão perdoado, e do quão maravilhoso foi aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, mais a gente passa a amar ao Senhor, mais a gente passa a queimar e querer amar mais, e gritar por querer amar mais a Deus de uma forma genuína. Porque não sai da gente, basicamente. Não é uma atitude nossa, não é algo que eu posso virar para você e falar, para você amar mais a Deus, e quando você ama a Deus, consequentemente, você vai querer servir o seu próximo, ajudar o seu próximo, ter um relacionamento com Deus, você não vai vai surgir do nada. Não vou te passar uma receita de bolo e você vai fazer isso. A gente não tem condição de amar a Deus sem que antes Ele tenha nos amado, igual eu falei. Reflita aí nesse momento, o que você ama quando você ama a Deus? É uma pergunta meio estranha, né? Mas igual, pensa aí em algo que você pode ver, algo terreno, que você ama muito. Fala assim, Débora, a coisa que eu mais amo na terra é isso aqui. Ou essa pessoa, ou sei lá. Esse momento, fazer alguma coisa. Pensa aí. Todo mundo pensou? Pensou? Fala, Débora, eu amo isso aqui muito. Pois quando você pensa sobre o amor de Deus, tem que ser muito maior que isso. Tem que ser muito maior do que seu namoradinho, sua mãe, seu pai. Muito maior que tudo. Porque Ele muito te perdoou. A gente merecia a condenação, a gente merecia descer lá no tobogã de Gilete, mergulhar no riozão de álcool. Era isso que a gente merecia.
E a gente tem que entender isso, que o tanto que Ele nos amou, a gente tem que amar ainda mais a Ele. E a gente tem que querer mostrar ainda mais a palavra do Senhor para outras pessoas. A partir do momento que a gente entende isso, que o quanto a gente foi amado, o quanto a gente foi perdoado, a gente quer mostrar isso para outras pessoas, a gente quer que outras pessoas tenham acesso a isso, a gente quer que outras pessoas também recebam esse amor. E aí, a partir do momento que a gente começa a servir, como o tema do nosso mês fala, servir as pessoas que estão à nossa volta, amar as pessoas que estão à nossa volta. Eu tenho até que horas? 5 minutos? 10 minutos. Obrigada. Então, vamos lá. Então, reflita sobre isso. O que você ama quando você ama a Deus? E agora, vamos voltar lá para Mateus. A gente vai lá para o verso 5 agora. Eu ainda não li essa parte. Aqui a gente vai começar a falar sobre, então, algumas disciplinas espirituais. Somente 2 que eu vou abranger. E aqui, na frente, tem a oração do Pai Nosso. Eu não vou me aprofundar nisso. Mas a gente vai falar sobre essa questão de ter um relacionamento com Deus e realmente não basear tudo nas nossas emoções, mas, de fato, ter um conhecimento em Deus. Então, diz a partir do verso 5: E quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como ele, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Então, como eu falei, essa sinagoga aqui era o local que eles se reuniam para ouvir a lei de Deus, um lugar de ensino, e hoje em dia são as igrejas. Cara, você quer saber se você tem sido um cristão genuíno ou se você tem sido um hipócrita, igual fala aqui? Ou você tem feito as coisas só para biscoitar e não para ter uma vida santa? Como que está a sua vida de oração? Como que é a sua vida de oração? Você gasta tempo orando na sua casa, onde ninguém está vendo, ou você só ora quando vem para a igreja? A coisa mais fácil que tem é você ser levado pelo espiritual que tem aqui no culto. É muito fácil você pular quando fala todo mundo pulando. É muito fácil você orar quando está todo mundo orando. É muito fácil você levantar a sua mão quando você olha para o lado e vê uma pessoa com a mão levantada. É muito fácil isso. Então, Jesus aqui ele está falando dessas pessoas que elas ficavam na praça, mas no secreto elas não tinham vida com Deus. Elas não oravam, não faziam nada, elas só iam lá para a praça e ficavam lá. Mas no secreto não acontecia nada. Débora, é errado, então, eu orar, eu cantar, eu orar com meu colega em público? Não, isso não é errado, isso tudo é bom. Mas se você só faz aqui na igreja, então você é um hipócrita. Se você só faz porque os outros estão vendo, mas quando você está em casa, você não tem tempo, você só tem tempo para ir para o shopping, para ir para a escola, para estudar, mas quando se trata da palavra do Senhor, quando se trata de desenvolver um relacionamento com o Senhor, você não tem tempo, então é isso que a palavra do Senhor está te falando. Quando fala aqui no canto das praças, igual eu falei, a gente ia imaginar que as praças são as nossas redes sociais. Jesus, ele fala para não fazer isso, para não ficar se expondo, para não ficar mostrando. E, cara, você pode pensar, ai, Débora, você é muito radical, ela está sendo radical. Cara, está escrito aqui, não estou sendo radical. E não tem exceção. Se você quer continuar fazendo essas coisas, tudo bem. Mas a palavra do Senhor está nos instruindo quanto a isso. E aqui fala também como nós devemos orar. Aqui fala para a gente fala, entre no seu quarto. Quarto, no grego, significa depósito, despensa. É a despensa dos administradores da casa. É o lugar onde ninguém suspeitaria que tem alguém orando. Porque é um lugar privativo. Em Jesus, então, ele está falando que o quarto ele é um lugar íntimo, é um lugar secreto. E ainda fala para você fechar a porta, para ninguém ver. Para você não falar assim, eu vou orar aqui e deixar a porta aberta, que aí a pessoa que passar me vê orando. Não, fala para você orar num lugar inusitado. Qual é aquele filme, Quarto de Guerra? A mulher olhava dentro do closet. Quem que ia imaginar que tinha uma mulher orando dentro do closet? E quando a gente olha para o verso 7, e orando, não usem vãs repetições. Vãs repetições é você ficar repetindo a mesma coisa na oração, como se isso fosse motivar a Deus a fazer aquilo que você está querendo que Ele faça.
Então, é você orar sem você refletir no que você está falando, sem você ter entendimento, sem você ter sinceridade no seu coração. E essa era uma prática pagã. E a palavra do Senhor fala para a gente não fazer isso. E também para não imitar as pessoas que fazem essas coisas. A gente não precisa usar palavras difíceis para orar, gente. A gente não precisa usar palavra pomposa, fazer oração longa demais. A gente pode ser objetivo, igual a gente não vai falar aqui do Pai Nosso, mas a gente faça uma oração como essa do Pai Nosso, siga o modelo. É objetivo, abrange todas as áreas e você é objetivo. Deus já sabe daquilo que você precisa, mas Ele ordena que a gente ore. Então, seja objetivo, não fica floreando demais, você não precisa disso. E não é por muito falar que Deus vai te atender aquilo que você está pedindo, pode ficar tranquilo. E aí, vamos para o verso 16. Quando vocês jejuarem, não fiquem com a aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer com os outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Quem nunca viu aquela pessoa que fala assim: nossa, só porque eu estou jejuando, você me chamou para sair, tomar Coca-Cola, não estou tomando Coca. Nossa, só porque eu não estou comendo carne, você me chamou para o churrasco. Não façam isso. Está falando para a gente não fazer isso, para a gente não ficar contando. E quando ele fala que unja a cabeça e lave o seu rosto, nessa época era uma demonstração de alegria. As pessoas faziam isso para ir para a festa. Então, estejam alegres como se estivessem indo para a festa. Débora, mas eu estou fazendo jejum de 12 horas. Eu estou muito fraco. Pois a palavra do Senhor está falando para você ficar alegre. E o jejum, ele é para a gente quebrar a nossa carne, para fortalecer o nosso espírito. Então, do lado de fora, mostre que você está alegre, como a palavra do Senhor está fazendo. Mas por dentro, esteja contrito, triste pelo seu pecado e se humilhe pelo Senhor. É para isso que o jejum serve. Não fica mostrando para as pessoas, falando para elas aquilo que você está fazendo. Em orar, em jejuar, em ler a palavra, em ajudar o próximo. Para de biscoitar. Não fica biscoitando na internet. E aí vamos para só algumas aplicações para a gente terminar. Tudo que fizermos deve ser de modo que Deus veja, não para aparecer diante dos homens, para ganhar biscoito. Somente basta que Deus veja. É só Ele que precisa ver. Então basta que Deus veja. A finalidade de tudo que nós fazemos é adorar e glorificar a Deus. Nunca deve ser o meio da gente receber elogios ou admiração. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. E a gente deve fazer da nossa vida o tempo todo se lembrar disso, que Ele cresça e que eu diminua, que Ele cresça e que eu diminua. Então, nesse momento, avalie a intenção do seu coração. Você não tem que expor a sua vida de jejum e oração para servir de exemplo ou para convencer as pessoas de que você ama a Deus. Apenas pregue o Evangelho. Você não precisa ficar contando, falando, postando. Prega o Evangelho. Débora, mas eu quero fazer alguma coisa. Prega o Evangelho. Não pense que você é forte o suficiente para não se ensoberbecer com os elogios e aplausos. Não pense que você é forte o suficiente. Não pense que o diabo vai vir e você vai pisar na cabeça dele, porque ele vai te dar uma rasteira. Não pense. O Senhor nos fortalece, sim, mas a gente tem que tomar cuidado e Ele nos alertou quanto a isso. A gente não é forte o suficiente. O que mais vale, a recompensa dos homens ou a recompensa de Deus? O que mais vale? Aquilo que é eterno ou aquilo que é passageiro? Cara, se você acha ok essa exposição, você acha que essa divulgação de você ajudar o seu próximo causa um bom efeito, lembre que esses ensinamentos eles foram dados pelo próprio Deus. E você está errado dizendo que Jesus errou, porque Ele não errou, e a gente não tem dúvida disso. Fiquem de pé. Se você, depois de tudo isso, você vira e fala, Débora, mas eu ainda acho que é certo que eu vou dar um bom exemplo quando eu estou postando. Você está errado. E a palavra do Senhor está dizendo isso pra gente. E, pra gente finalizar, eu queria que você fechasse seus olhos. E você avaliasse o seu coração, você avaliasse, pensasse em tudo isso que a gente falou hoje, pensasse
Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua leitura bíblica? Como está a sua vida de jejum? Quando você jejuma, você tem orado e uma coisa tem se relacionado com a outra? Que jejum sem oração é só dieta. Você tem realmente buscado amar mais ao Senhor, ou você tem vivido uma vida de emoção? Você tem buscado somente a aprovação das pessoas e tem esquecido da aprovação do Senhor? Pense aí em alguma coisa que você fez nos últimos tempos e avalie onde seu coração estava nesse momento. Quando você ama o Senhor, o que você tem amado? Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, em Tua presença e nós te entregamos, ó Pai, o nosso coração. Nós sabemos, ó Pai, que nosso coração é falho, nosso coração é caído, é pecaminoso. E nós te agradecemos porque o Senhor nos ama mesmo assim. Nós te agradecemos porque o Senhor traz tantos alertas na sua palavra para que a gente ande conforme o seu caminho. Nos perdoe porque tantas vezes a gente ignora as partes que vão contra aquilo que a gente muitas vezes pensa. Senhor, que a Tua palavra continue nos constrangendo, continue nos exortando, porque por mais que a gente venha aqui há tanto tempo escutar a Sua palavra e a gente leia a Sua palavra tantas vezes, o Senhor sempre traz algo novo pra gente. Nós oramos, ó Pai, para que as nossas intenções estejam alinhadas ao Senhor. Que quando a gente pratique essas obras de justiça, quando a gente for ajudar o nosso irmão, ajudar a pessoa que está próxima da gente, a gente faça de fato de coração. Não para que outra pessoa veja, não para receber elogio, mas que seja de fato para o Senhor, que seja de fato para ajudar essa pessoa. Que quando a gente orar, quando a gente jejuar, que a gente não fique expondo, como a Sua palavra diz, mas que a gente se entregue ao Senhor completamente. Que tudo que a gente faça, ó Pai, seja para a Tua glória. Que tudo que a gente faça, ó Deus, seja bem feito. Porque a gente sabe que tudo que é digno de ser feito é digno de ser bem feito. Nos ajude, ó Pai, a ser mais santos diante de Ti. Nos ajude a agradar o Teu coração. Em nós, ó Deus, só provém coisas ruins, só tem trapos de imundícia. Mas o Senhor é misericordioso, ó Deus, o suficiente para dizer que nós somos filhos e para nos usar, ó Deus, em tantas situações. Eu oro, Senhor, pela vida desses adolescentes, ó Pai, que vivem nessa era de exposição, de querer mostrar tudo que eles façam. Senhor, que o Senhor plante no coração deles que a vida secreta é muito mais importante do que essa vida exposta. Porque quando o Senhor voltar, quando o Senhor vier nos buscar, o Senhor não vai olhar para aquilo que a gente postou, aquilo que a gente vivia de fachada, mas sim aquilo que o nosso coração estava mostrando. Aquilo que o nosso coração era. Então, Senhor, sonda os nossos corações e vê se há algo mal. Sonda os nossos corações, ó Pai, nos mostra aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que tem estado errado, aquilo que não tem sido conforme a Tua vontade. Oh, Deus, nós queremos Te agradar. Nós queremos viver para Ti, ó Deus. Esses adolescentes anseiam por Ti, não de uma forma, ó Deus, somente de emoções, mas conhecendo a Tua palavra. Esse é o nosso desejo, ó Deus. Nós não queremos viver uma vida rasa diante do Senhor, nós queremos mergulhar cada dia mais profundo no Senhor, ó Deus. Não para que as outras pessoas vejam, mas para que o Teu nome seja glorificado em todo o tempo. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, para que essa semente dessa palavra que foi lançada hoje germine em cada coração aqui, ó Deus. E que eles possam, ó Deus, a cada dia entender mais disso. E quando eles forem fazer algo relacionado a essa exposição, a mostrar aquilo que eles não deviam estar mostrando, que o Senhor fale com eles e os lembrem do que a Tua palavra diz. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez aqui nessa noite e ainda irá fazer. Amém.